Então eu quero falar nessa noite sobre o tema seguidores, luz no meio das trevas. Pai, agradecemos ao Senhor por essa bênção de estarmos aqui e nós pedimos, ó Pai, mais uma vez da sua ajuda, que o Senhor, ó Pai, com teu Espírito Santo nos enche e leve a tua palavra ao coração de cada ouvinte, ó Pai, e nos leve mais perto de ti. Se porventura alguém encontra aqui nesse lugar, nessa noite, que ela não seja salva, que nessa noite seja o dia da salvação na vida dessa pessoa, que o Senhor alcance o coração mais distante do Senhor e que o Senhor leva para experimentar do teu perdão, da tua graça e da tua salvação, ó Pai. Nós pedimos tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Nós podemos ver aqui nessa passagem, às vezes Deus interrompe a nossa vida. Nós podemos ver na situação aqui que o rei Belsazar estava tendo sua festa, bem dizer, o seu carnaval, e aí ele estava tendo essa festa para elogiar e para louvar os deuses de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então ele estava fazendo uma espécie de carnaval, Quando nós pensamos na palavra carnaval, essa palavra vem de uma palavra latina que significa celebração da carne. E em nossos dias, claro, nós temos ouvido muito sobre esse feriado. Você não pode ligar o TV sem ver alguma propaganda, alguma coisa falando sobre a maior festa do mundo. Até carnaval lá em Salvador, Bahia, começou já faz um mês, E eles estão participando, festejando lá no Rio. Eles chamam o carnaval maior festa do mundo. Mas nós podemos ver aqui nessa passagem que Deus entrou no meio do seu carnaval. E daí Deus mudou a situação naquele momento. A Bíblia diz em Daniel capítulo 5 que realmente eles estavam festejando e elogiando, louvando os seus deuses, como diz o versículo 1, que eles fizeram um grande banquete para 1000 dos seus senhores, bebeu vinho na presença dos meus. Então eles gastaram o dinheiro do Estado para fazer uma grande festa para esse povo, naquela cidade, naquela época. E eles estavam até bebendo vinho na presença dos 1000. Convidou muita gente para participar dessa festa, e daí eles começavam a beber. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre bebida. A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Por que a Bíblia usa essa expressão, escarnecedor? Porque realmente escarnecedor, quando alguém fica bêbado, fica meio louco, fica meio burro, quando bebe, e se torna escarnecedor e alvoroçadora, às vezes aquela pessoa perde a cabeça, Nesses dias, na nossa igreja, teve um irmão que chegou para mim e falou de um parente dele, que quase matou outro parente, numa briga de bar. Estava bêbado, e ele realmente estava exaltado, e uma coisa que ele nunca teria feito antes, ele tentou matar o seu filho, e quando ele acordou no dia seguinte, ele estava apavorado, pensando o que ele tinha feito a noite anterior. Infelizmente, amanhã vai haver pessoas que vão acordar com ressaca, vão acordar se arrependendo de algumas coisas que eles têm feito nessa noite, mas para o povo de Deus não é bem assim, amém? E nós encontramos aqui, aquele povo de Deus, Daniel. E no meio dessa festa, a Bíblia diz que Deus interrompeu. Deus entrou no meio, e a Bíblia diz, aí, enquanto eles estavam festejando, quando eles estavam bebendo e louvando os deuses de ouro, prata e bronze, a Bíblia diz, veja o versículo 5, na mesma hora apareceram uns dedos da mão de um homem.
olhando. De repente apareceu ali na parede um dedo escrevendo uma mensagem. Então Deus tinha uma mensagem para esse povo naquele dia. Deus queria que eles acordassem e enxergar que realmente essa vida é passageira. Então nós realmente não temos a certeza da manhã. E nós temos que lembrar como Deus lembrou esse rei, aqui nessa época, esse rei Belsazar, que aquela noite ele estava correndo perigo, porque tinha um inimigo que estava bem fora da cidade. E nós podemos ver como Deus mandou o recado para esse povo naquela época. Primeiro nós podemos ver os deslizes desse rei. Daniel, ele mostra que devia ter aprendido do seu pai, mas esse homem nós podemos ver como ele era autoconfiante. Ele estava ali bem acomodado no seu palácio. Por quê? Porque aquele palácio na Babilônia é uma das maravilhas do mundo antigo. Aquele palácio era enorme, tinha 24 quilômetros quadrados, era uma cidade, e no meio da cidade era o Palácio Real. Tinha os muros daquela cidade tinha 30 metros de grossura e a altura tinha 117 metros de altura. Então quer dizer, aquele homem estava ali bem protegido, mesmo sabendo que o inimigo da Pérsia estava lá fora, querendo realmente atacar a sua cidade, ele não estava preocupado. Porque ele achava que ele estava seguro dentro daquela fortaleza. Porque aquela fortaleza realmente era enorme. Era um lugar bem forte. Mas naquela noite, o exército de Pérsia, estando ali, pronto para entrar, a Bíblia diz que Belsazar era autoconfiante. Até blasfemando o Deus verdadeiro, ele pediu os copos lá do templo de Deus para louvar os deuses de ouro. Então ele era um homem autoconfiante. E realmente naquela hora Deus mostrou para ele quem ele é. Deus mostrou para ele quem era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantas pessoas nesse mundo estão passando suas vidas autoconfiantes, não pensando que amanhã você pode morrer. Amanhã você pode partir desse mundo e entrar na eternidade. A Bíblia diz que a vida é um vapor que aparece e desvanece. Eu lembro aquela história do construtor de Titanic, aquele homem que construiu aquele navio naquela época, era o maior navio do mundo, mais moderno e mais bem preparado, e eles estavam fazendo aquela viagem de inauguração. E aí, quando eles estavam dando a inauguração para aquela viagem, a Bíblia diz que tinha repórteres de todo lado, e alguém fez a pergunta para ele, o que o senhor tem a dizer para a imprensa concernente a respeito da segurança do seu navio? E aquele homem, com tanto orgulho, arrogância, ele olhou para aquela repórter, e ele falou: minha filha, nem se Deus quiser ele tomba meu navio. E nós sabemos que naquela viagem era o maior naufrágio de todos os tempos, que morreu mais de 1.300 pessoas. Se nem Deus pode tombar meu navio, autoconfiante. Quantas pessoas são autoconfiantes nessa noite? Eu li um pouquinho da história brasileira. Eu lembro, em 1985, quando o candidato para a presidência, Tancredo Neves, eu li que ele falou para a imprensa naquela época, ele disse que se tivesse 500 votos do seu partido, nem Deus tiraria da presidência da República. E ele conseguiu os votos, mas ele não conseguiu a presidência. Deus não permitiu
Ele morreu a noite antes da inauguração, antes de assumir a presidência. Apesar de ter conseguido os votos, Deus não permitiu, porque Deus não pode ser blasfemado. O Alexandre o Grande era o rei da Grécia durante muitos anos, conquistou muitos reinos, muitos povos, muitos países. Até 30 anos de idade, ele tinha conquistado uma terça parte do mundo. Mas ele morreu com 30 anos de idade com cirrose de fígado. Ele era alcoólatra. Ele conseguiu conquistar exércitos mais fortes do mundo, mas ele não conseguiu conquistar a bebida. Ele não conseguiu conquistar seu próprio desejo. Meu amado, o que esse mundo precisa saber é que o mundo precisa de Deus, amém? Precisa de Deus e reconhecer quem Ele é. A Bíblia fala em Lucas, veja lá comigo em Lucas, capítulo 12, Jesus falou sobre a autoconfiança, como que nós podemos confiar em nós mesmos. E Jesus citou a história em Lucas capítulo 12 e versículo 16, e a Bíblia diz, propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas versículo 20 diz, mas Deus lhe disse. Então, quando Deus fala, nós devemos dar ouvidos, amém? Então, ele estava confiante, ele tinha feito a vida, ele tinha aumentado os bens, o patrimônio dele, ele não tinha para onde guardar tudo que ele tinha, até que ele construiu lugares maiores, celeiros maiores, para guardar todas as coisas que ele tinha. Mas daí Deus entrou no meio e interrompeu a vida dele. E Deus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Deus chamou o homem louco. Meu amado, por que ele foi chamado louco? Porque ele pensou somente nessa vida, e ele esqueceu da vida por vir. Ele esqueceu de preparar para a eternidade. E se você nessa noite não está preparado para a eternidade, eu quero te incentivar nessa noite a entregar seu coração a Jesus. Não seja um louco, mas seja salvo, amém? Tenha certeza da vida eterna. Ele preparou para tudo na vida dele, mas esqueceu do principal. Todos nós vamos passar a eternidade em algum lugar, independente da sua religião, independente da sua criação, independente do seu passado. Você fala, pastor, você não sabe o que eu tenho feito no meu passado, e meu amado, eu não preciso saber o que você tem feito, porque Deus não importa tanto quanto com o seu passado, como Ele importa com o seu futuro. E Deus quer que você tenha um futuro lá no céu. É isso que Deus quer. E você deve preparar hoje para a morte. Ele blasfemava o nome do Deus verdadeiro. Lá em Daniel capítulo 5, versículo 3, ele usava os instrumentos certos para adorar os deuses falsos. E quantas pessoas nesse mundo acham que estão usando os instrumentos certos, mas eles não estão adorando o Deus vivo e verdadeiro. Ele estava usando os vasos santos lá do templo de Deus para adorar aqueles deuses falsos, aquelas imagens de escultura que ele tinha naquela época. Jesus diz, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas.
Então nós realmente devemos lembrar que o importante é quem você está adorando. Então ele estava usando os instrumentos de Deus para adorar um Deus falso. Você sabe, você pode ir a qualquer casa espírita, mesa branca, e você vai encontrar uma Bíblia. Você vai encontrar uma Bíblia ali na mesa. Mas isso não significa que está adorando o Deus verdadeiro. Porque tem que adorar o Deus da Bíblia. Tem o instrumento certo, mas eles usam outros livros que eles acham mais importante. Às vezes você encontra pessoas andando na rua de revistas, e eles estão até às vezes carregando uma Bíblia um pouco diferente. E eles convidam pessoas para ir ao salão deles, e só fala que não fala no nome de Jesus, só fala no nome de Jeová. Mas a palavra de Deus diz: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, e esse nome é Jesus. O nome de Jesus é o nome que salva. Quando o anjo veio para Maria, ele disse: dará à luz um filho, e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tem povo que nega que Jesus é Deus, e eles têm um instrumento certo, mas eles não estão adorando o mesmo Jesus que nós conhecemos. Eles estão adorando um outro Jesus, um Deus falso. Você pode usar os corinhos evangélicos para adorar a Maria ou qualquer outra pessoa, mas só Jesus merece nossa adoração, amém? E nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele procurava ajuda no lugar errado. Veja lá, versículo 7. A Bíblia diz que quando ele viu aquelas palavras na parede, ele começou a tremer e ele pensou: puxa vida, eu preciso buscar uma orientação. E daí, versículo 7, ele gritou com força que introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinadores. Astrólogos são aqueles que mexem com astrologia. Caldeus eram os homens mais instruídos e formados, inteligentes naquela época, mas ainda, mesmo assim, ele não conseguiu a resposta. Quantas pessoas, ao invés de buscar o Deus verdadeiro, estão buscando a resposta em outros lugares? Talvez você esteja aqui nessa noite buscando a resposta. Eu quero que vocês saibam, a resposta é Jesus. Não é a Igreja Batista, é Jesus que salva. É só Jesus que dá vida. É só Jesus que morreu na cruz por seus pecados. Eles buscaram os caldeus, que eram pessoas inteligentes, mas não têm iluminação de Deus e conhecimento de Deus. Há pessoas que parecem até inteligentes, e eles vão dizer que você deve acreditar que nós estamos aqui devido à evolução, nós estamos aqui porque nós somos evoluindo e cada vez mais. Mas, meu amado, você está aqui porque Deus te criou na imagem e semelhança de Deus e colocou aqui na terra. Nós estamos criados por Deus, e Deus tem um propósito para a sua vida. O Charles Darwin, em 1833, ele é chamado pai da teoria de evolução. Ele visitou o mundo inteiro, viajou, e foi anotando no seu jornal. E ele foi lá nas Ilhas Pacíficos, e ele estava procurando o famoso link perdido. E ele passou naquelas ilhas, e lá ele encontrou um povo realmente selvagem. Ele encontrou em algumas ilhas um povo que eram canibais, uma tribo que realmente tinha miséria, tinha doença, e eram pessoas canibais. E no seu jornal ele anotou que essas pessoas estavam numa fase atrasada de evolução.
E só depois de mais 3.000 anos que eles vão chegar até onde nós estamos, no processo de evolução. Eles estão atrasados. E somente 3.000 anos, daqui 3.000 anos que eles vão chegar a ser civilizados, que nem a gente. Interessante, 34 anos mais tarde, ele passou na mesma região do mundo. E por acaso ele passou nas mesmas ilhas. E quando ele desceu o seu barco, ele encontrou naquele mesmo lugar casas, hospitais, escolas, famílias morando em casas juntos. Ele achou pessoas andando de roupa. E ele ficou com a boca aberta. Ele falou: o que aconteceu aqui? Há 30 anos atrás eu passei aqui, era um mato, eram pessoas da selva, eram canibais. Parece que transformou num verdadeiro paraíso. E daí eles explicaram para ele que há 30 anos antes dessa chegada, que houve o missionário João Patton, que chegou naquelas ilhas. E 30 anos de pregar o Evangelho, onde não havia crente nenhum, Deus transformou aquele lugar em paraíso. E o que evolução não podia fazer em 3.000 anos, o Evangelho fez em 30 anos. Amém? O link perdido de Darwin continua perdido por aí, enquanto muitas vidas perdidas foram salvas pelo Evangelho de Cristo. Amém? Então é Cristo que salva, Ele transforma vidas. E a resposta para esse mundo é Cristo, é o Evangelho, levar o Evangelho a toda a criatura. Nós precisamos de pregar o Evangelho, que vai mudar a política, que vai mudar a nossa sociedade, que vai mudar esse mundo. Não é mais programas de governo, mas é a pregação da palavra de Deus. O que as pessoas precisam, eles precisam de Jesus. Jesus é a resposta, Ele que transforma, como Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Quantos experimentaram desse poder? Diga amém. Esse poder transformou a minha vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus quer transformar a sua vida nessa noite também. A resposta não estava com os astrólogos, a resposta não estava com os caldeus, e a resposta não estava com os adivinhadores. Ele buscou os adivinhadores. O que é um adivinhador? Adivinhador é uma pessoa que pratica espiritismo, que busca os espíritos, um médium espírita. Eles buscavam a resposta com adivinhadores para saber o que significava aquela mensagem. Mas eles não tinham resposta também. Era só um que tinha resposta. Graças a Deus que tinha um naquele reino que tinha resposta e não tinha vergonha de falar a resposta. Já pensou se Daniel tivesse guardado aquela mensagem para si? Graças a Deus, ele tinha coragem de levantar e falar a resposta. Pessoas que buscam adivinhadores. É incrível. Recentemente saiu uma reportagem, e o título da reportagem: família acusa Dr. Fritz de provocar a morte da garota em São Caetano. Dr. Fritz morreu mais de 100 anos atrás, e eles procuraram um médium espírita para fazer uma cirurgia na sua filha, pensando que o espírito de Dr. Fritz estava agindo através daquela pessoa. E a coitada menina, ela morreu. E a família, que são formados de universidade, o pai e a mãe, o pai é engenheiro, e a mãe, ela parece inteligente também, levaram a morte da sua própria filha, porque eles buscaram a resposta no lugar errado.
meu amado, nós temos a resposta. E a Bíblia diz que esse mundo, mesmo pensando que são sábios, se tornaram loucos. Porque eles não procuram a resposta que realmente vem de Deus. Nós podemos ver os deslizes do rei e a disposição da pessoa de Deus. Veja o versículo 12. A Bíblia diz, quando encontraram Daniel, ele sabia que tinha algo diferente na vida dele. E achou nesse Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas. Então o rei não achou a resposta com os sábios. Então no último recurso ele buscou o homem de Deus, né? Então devia ser o primeiro recurso dele, mas pelo menos ele buscou com a ajuda da mãe dele, né? Graças a Deus por nossas mães, amém? A mãe dele falou para ele, Belsazar, então acorda, né? Tem um Daniel que era conhecido do seu pai, e se lembra do seu pai, né? Ele também passou pela mesma coisa, mas ele enxergou, ele despertou, ele buscou Deus. E tem um Daniel que ele tem a resposta. Daniel, ele tinha um testemunho. Ele era um seguidor do Deus verdadeiro. Ele sabia que Daniel poderia falar a verdade. Eles estavam ali procurando a resposta de tudo qualquer lugar, mas havia alguém, sabe, aquele irmão, ele é crente de verdade. Eu sei da vida dele, do testemunho dele. Eu sei que ele vai falar o que diz a palavra do Senhor. Interessante, Daniel, ele não estava na festa. Ele não estava no meio da farra. Ele estava na sua casa, ele não estava participando. Uma coisa que eu não entendo é como que as igrejas evangélicas podem participar da bagunça de carnaval. Como que eles podem estar pulando, fazendo barracas, fazendo desfile. Com certeza, se alguém está buscando a resposta, eles não vão procurar com aquele povo. Porque eles vão dizer, eles são igual a nós. Eles estão participando da mesma bagunça que nós estamos. Mas Daniel, ele não estava ali. Ele tinha um testemunho. E nós devemos zelar por nosso testemunho. Amém? Ele tinha um testemunho. Um espírito excelente. Ele era diferente. Todo mundo sabia que Daniel estava ao lado de Deus. Não tinha dúvida alguma sobre se Daniel era crente ou não. Ele tinha um espírito excelente. Ele tinha um bom conhecimento das coisas de Deus. E como a Bíblia diz, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deus quer que nós estejamos preparados para falar de Jesus, se alguém vem nos perguntar. Nós devemos estar prontos e preparados a falar de Cristo quando der essa oportunidade. Eu lembro o meu irmão, uma das primeiras pessoas com quem eu testifiquei era meu irmão. Eu era católico, meu tio era padre, eu era coroinha, e com 19 anos de idade estava fazendo universidade, e foi naquela época que alguém deixou um folheto no para-brisa do meu carro. Eu li aquela palavra de Deus, e na minha casa eu recebi Jesus como meu Salvador. Aleluia, amém. E quando Jesus entrou na minha vida, Ele transformou a minha vida, sendo a primeira pessoa da minha família de conhecer a salvação. Eu queria que todos soubessem. E uma das primeiras pessoas era o meu irmão mais velho. Eu falei de Jesus para ele. Ele, meio rindo, falou, não acredito na Bíblia. Ele é doutor. Ele fez escola de medicina. Ele era inteligente demais. Ele não precisava de Deus. Passou 8 anos e a esposa dele traiu ele.
E ele chegou no fundo do poço. Até que ele chegou em casa buscando a resposta. E graças a Deus, Deus deu a palavra certa. E ele, que nem uma criança chorando na sala de estar, recebeu Jesus como seu Salvador. E até hoje está servindo o Senhor. Faz mais de 20 anos. Nós temos que estar preparados. Porque há pessoas que estão buscando a resposta. Eles sabem que você é diferente. Eles sabem que você tem algo que eles não têm. Eles sabem que você pode falar e mostrar o caminho. Daniel, ele tinha coragem de falar ao rei. Graças a Deus, ele não era tímido. Quando se falava das coisas de Deus, ele tinha coragem de falar. Versículo 17, então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ele não importava de ganhar do rei, ele revelou o que estava errado na vida dele. Versículo 22, ele mostrou o pecado do rei, sabe? Para alguém aceitar Jesus, o primeiro passo, você precisa reconhecer que é pecador e que tem pecado. Capítulo 5, versículo 22, ele mostrou para o rei que ele tinha pecado. Ele estava adorando deuses falsos. Ele diz, versículo 22, se tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes teu coração, ainda que soubestes tudo isso. Ele não se humilhou para receber a mensagem de Deus. Meu amado, nós temos que estar pronto para falar de Jesus, a mensagem de Deus. Ele falou para ele que você está idolatrando esses deuses de ouro e de prata e de bronze, e não tem glorificado a Deus. Ele mostrou, como toda pessoa precisa saber, que é pecador. Uma vez eu estava falando com alguém, eu falei, você precisa receber Jesus, expliquei o plano da salvação, e aquela pessoa falou, pastor, eu concordo com tudo que o senhor falou, e depois de parar de beber e fumar e me prostituir, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Daí eu expliquei para ele, então você é como alguém que está com câncer, e você fala, eu vou me curar e depois eu vou buscar o médico. Eu falei, rapaz, você está invertendo. Você vem a Jesus primeiro e depois Ele transforma essas coisas da sua vida, amém? Então você reconhece, ninguém vai buscar o médico até que reconhecer que tem um problema, que tem uma doença, e a pessoa só busca o Senhor quando reconhece que tem pecado, e o salário do pecado é a morte. Qual foi a demanda de Deus? Versículo 25 até versículo 28, nós podemos ver a mensagem que Deus enviou. Deus enviou um recado do céu. Versículo 26, essa é a interpretação daquilo, mini, quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou. Então, em outras palavras, rei, você vai comparecer perante Deus hoje. Então, nós temos que estar preparados para encontrar com Deus. Pode ser que hoje é seu último dia nessa terra. A pergunta, você está preparado para encontrar com Deus? A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso, o juízo. Nós temos que nos preparar enquanto é vida, enquanto tem tempo. Todos nós vamos comparecer perante Deus. Mas depois ele diz, versículo 27, pesado fostes na balança e fostes achado em falta.
Em outras palavras, todos nós estamos em falta, né? Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, destituídos estão, quer dizer, ainda não conseguem alcançar. Nós estamos separados de Deus. E essa é a mensagem que Deus enviou. Então você vai comparecer perante mim, já acabou a tua oportunidade. Você está em falta e sem Jesus toda pessoa está em falta. As nossas boas obras não podem nos levar ao céu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Ele diz que você está em falta, mas daí ele falou, dividido foi, versículo 28, o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Em outras palavras, essa noite você precisa preparar, porque você vai comparecer perante Deus. Uma vez falando com alguém sobre o Evangelho e a necessidade de receber Cristo, aquela pessoa falou, pastor, eu entendo tudo que o Senhor está falando, e tomara que quando eu morrer, Deus me dá mais uma oportunidade. Mas eu falei, mas Deus lhe deu a vida inteira, e você vai querer, mesmo depois da noite, mais uma oportunidade. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia aceitável. Nós temos que preparar hoje para encontrar com nosso Deus. Como eu falei para os irmãos, alguns anos atrás, a gente começou uma igreja em Ribeirão Preto, no interior paulista, e nós trabalhamos naquela igreja 5 anos e meio, quase 6 anos, antes de entregar para o pastor Wagner de Barros, que é o pastor até hoje. Mas naquela igreja, houve uma época que chegou um jovem chamado Alexandre, estava num domingo à noite, e ele veio para o culto, ele veio a convite da Luana. Luana era uma pessoa nova convertida, mas ela era aquela pessoa, eu não sei se alguém já viu alguém de gótica, né? Veste tudo preto, né? Até maquiagem preto, chama de gótica. Eu não sei se ainda tem hoje, né, essas pessoas, mas era um tipo roqueiro, né? E ela vestia de tudo preto. Mas ela converteu a Jesus, amém? E daí Deus foi mudando a vida dela. Ela morava perto da igreja e ela convidava todas as colegas. Interessante, todo domingo ela trazia alguém. Mas tinha esse Alexandre que chegou naquele domingo à noite, ficou para o culto. Quando nós damos o apelo, nós temos o costume no final do culto, se você não tem a certeza da salvação, nós queremos orar por você. Pedimos que levante a mão. Ele levantou a mão. Depois do culto nós conversamos. Até o Alexandre tirou uma foto com os jovens naquela noite. E ele estava muito encantado, né, com a igreja, com o culto, tudo. E depois do culto nós sentamos para explicar o Evangelho. Ele entendeu super bem. E ele falou, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus na semana que vem. Ele falou, essa semana eu tenho que cuidar de algumas coisas, mas domingo que vem, sem falta, eu venho. E a Luana vai passar na minha casa, ela me chama e eu venho com ela. Eu falei para ele, Alexandre, eu sei que você é jovem, ele tinha 21, 22 anos de idade, mas mesmo assim, não, você não sabe o que será amanhã. Às vezes o jovem pensa que nunca vai morrer, né? Só os velhos que morrem. Mas eu já fiz mais funerais para os jovens do que para velhos, para falar a verdade. Mas ele falou para mim, eu sei, pastor, você pode falar mil palavras aqui, mas eu estou convicto, eu quero ver durante o culto chegar e aceitar Jesus.
Eu falei, e ele não mudou a ideia. Eu vi que não ia convencê-lo. Passou naquela semana, nós fizemos contato com ele e tudo. Ele sempre falava, domingo, eu vou estar lá domingo, né? E daí chegou domingo. E a Luana estava vindo para a igreja, ela passou, tinha um barzinho, né, do lado da igreja. Interessante, às vezes tem mais bar do que igreja, né? Mas tinha um barzinho do lado da igreja, que tinha uma mesa de sinuca, e algumas pessoas que ficavam ali jogando sinuca. E ela estava vindo para a igreja, ela passou, e ela viu Alexandre, ela passou na casa dele, e ela veio, e Alexandre tinha vindo antes para ir para o culto. Só que antes de entrar na igreja, ele entrou no bar para jogar uma partida de sinuca, porque tinha um colega dele, enquanto ele esperava a Luana chegar, ele ia jogar uma partida de sinuca. E daí ela passou, ela falou, Alexandre, vamos, está começando o culto, vamos lá. Ele falou, estou indo, deixe-me só terminar aqui, estou indo. E daí ela entrou na igreja, começou o culto, passou o culto, nada. O Alexandre não apareceu. E daí, eu não sabia o que tinha acontecido, até mais tarde naquela noite, ela ligou para mim, no meu celular. Sabe, naquela época, o celular era esse tamanho, né? Ela ligou para mim, ela falou, pastor, eu tenho uma notícia para contar para o senhor. Era na madrugada quando ela ligou. Ela falou, nós precisamos de ir para o velório. Eu falei, que velório? E ela explicou, ontem à noite, quando eu estava vindo para o culto, eu passei para chamar o Alexandre, e ele falou que ele ia depois. E daí eu fui para a igreja, depois da igreja ele não estava mais no barzinho. E naquela noite saiu, lá em Ribeirão, né, tem no jornal, e saiu no jornal as notícias que houve um assalto na cidade, na Avenida de Independência. E ela ficou sabendo que ele estava ali no bar, chegou um casal de amigos, conversando com ele, chamou ele para passear de táxi, só para ir numa loja de conveniência. Ele não estava sabendo de nada, ela disse que ele foi junto, foi numa loja de conveniência que fica bem na avenida, e daí a menina ficou dentro do táxi, e ela tirou um revólver, colocou na cabeça do motorista, e o rapaz falou para Alexandre, entra comigo, nós vamos pegar algumas coisas rapidinho. Entraram naquela loja de conveniência, o moço rendeu algumas pessoas, estava com arma. Alexandre não tinha arma nenhuma. E aquele moço estava meio nervoso. Chegou a polícia, alguém acionou a polícia, chegou a polícia, cercou aquela loja de conveniência. O rapaz que estava com arma tinha rendido uma menina de 13 anos de idade, o funcionário e uma senhora. E ele estava meio nervoso e ele atirou. Não atingiu ninguém, mas ele atirou. Quando a polícia ouviu o disparo daquele revólver, eles encheram aquela loja de bala. E a única pessoa que foi atingida foi Alexandre. A única pessoa que morreu em toda aquela circunstância foi Alexandre. Os dois jovens eram menores, logo eles foram no FEBEM e eles foram soltos. E Alexandre pagou. Eu fui no velório, conversei com a mãe dele, falei de Cristo para ela, para as demais pessoas. Mas eu só fiquei pensando, será que Alexandre tomou a decisão? Aquela semana passou, ele sendo jovem,
não iria acontecer nada, ele poderia ter aceitado Jesus domingo, mas ele não teve essa oportunidade. Eu contei essa história porque não deve deixar para amanhã o que Deus fala para fazer hoje. Não sabemos o que acontecerá amanhã. Por isso a Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. E se você nessa noite não tem a certeza absoluta da vida eterna, como a mensagem foi direta para esse rei, você vai comparecer perante Deus. Deve preparar hoje, porque amanhã pode ser aquele dia.